Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Hello, I'm here. É o futuro. Theodore é um escritor solitário que acaba de comprar um novo sistema operacional para o seu computador, a Samantha. Lidando com um divórcio recente, Theodore se apaixona por ela em um mundo onde a tecnologia se tornou presença comum na sociedade. Eles constroem um confuso relacionamento entre homem e uma máquina, que, diga-se de passagem, é muito inteligente e sensível. Ela é o filme que discutiremos hoje. Luz, câmera, em cena. Com Douglas Vasques, Flávia Six, Matheus Gomide e Gabi Sanpins. Olá e bem-vindo a mais um episódio do Em Cena. Eu sou Douglas Vasques. Eu sou a Flávia Six. Eu sou a Gabi Sanfins. Eu sou o Matheus Gomide. E no episódio de hoje temos a participação especial da Amanda Cotrim. A Amanda, ela já é conhecida da casa, apresenta um programa Atrás da Coxia há um bom tempo, né, Amanda? O programa já vai fazer 2 anos agora em março e eu fico agradecida pelo convite, espero voltar em outras oportunidades. Falo um pouquinho sobre teatro e agora experimentar falar um pouquinho sobre cinema. O Atrás da Coxia tá passando por uma reformulação. Exatamente. A gente tinha uma proposta de abordar as questões relacionadas às artes das cenas, e especificamente o trabalho atrás, né, da coxia, o trabalho do ator, o trabalho do diretor, o trabalho do cenógrafo. Só que agora a gente vai dar uma ampliada, vai falar sobre arte e cultura de uma maneira mais ampla e que não fique só atrás da coxia. Muito legal. Esse é o 3º episódio do Em Cena e a gente vai conversar sobre o filme Ela, que é um dos meus filmes favoritos da vida. O elenco ele conta com o Joaquin Phoenix, que interpreta o principal, Theodore, a Scarlett Johansson como a voz da Samantha, a Amy Adams, que interpreta a Amy, a Rooney Mara, Olivia Wilde, o Chris Pratt e o Matt Lester, que, resumindo, é um elenco de peso, só nome grande. Sim, o filme foi dirigido pelo Spike Jonze. Ele é conhecido por Onde Vivem os Monstros, Jackass e Quero Ser John Malkovich. O filme tem 2 horas de duração e foi lançado em 2013 nos Estados Unidos e aqui no Brasil em fevereiro de 2014. O filme tem 94% de aprovação no Rotten Tomatoes. Foi muito aclamado quando ele foi lançado, né? A trilha sonora foi composta pelo Will Butler e o Owen Pallett e foi executada pelo Arcade Fire, né? Que é bem conhecida essa banda. Bem conhecida. E concorreu ao Oscar de melhor trilha sonora. The Moon Song, uma das músicas que ouviremos hoje, concorreu ao Oscar de melhor canção também. Ela também concorreu a mais 3 categorias no Oscar, né? Melhor filme, melhor direção de arte e melhor roteiro original, que venceu. Muito merecidamente, né? Sim. Eu tava muito torcendo pra ganhar quando... E além do Oscar, aí teve o Globo de Ouro, né? Que o filme foi indicado como melhor longa, né? O Joaquin Phoenix foi indicado como melhor ator e o Spike Jonze venceu aí com o melhor roteiro. E só pra finalizar a apresentação do filme e a gente começar a discussão, vale lembrar que ele faturou em box office 47 milhões de dólares mundialmente. E também recebeu 6 indicações ao Critics' Choice Movie Awards, que venceu apenas uma de melhor roteiro, né? Arrecadou todos os melhores roteiros que ele foi indicado. Mas também, né? Eu acho que o roteiro é a grande sacada do filme. Aliás, eu acho que o longa, uma das coisas mais primorosas desse filme é que ele enche a tela de questionamentos contemporâneos, né? Que é o mais interessante. Não cai no clichê, mas aí a gente vai falar sobre isso. Com certeza é um filme que faz a gente pensar muito, né? Sim, sobre o modo como a gente tá vivendo, né? Como a gente se relaciona com as pessoas e com a tecnologia. Eu me vi bastante intrigado, assim, que é um filme futurístico. Eu não sei se a gente pode chamar de distopia, mas ele não diz em que ano se passa. É quase uma distopia, mas ele não diz em que ano se passa. Eu considero uma distopia, né? Como ele deixa de ser um romance óbvio entre um software e um homem e
passa quase a ser um thriller, uma distopia mesmo, né? Ficção científica. Eu achei muito interessante, porque eu me vi prestando atenção no figurino, que é um figurino retrô, lembra muito meio da década de 60, 70. E eu fiquei me perguntando, mas é um filme moderno, futurista, onde as pessoas usam roupas dos anos 70, Não, e onde sem tem muita contar- tecnologia. Eu fiquei meio perdido nesse quesito. E sem contar que eles mandam cartas, mandam e-mails. Eles têm algumas coisas que são muito, acho que é mais por... É meio que hipster, assim, sabe? Essa coisa meio do hipster, de recuperar coisas antigas, assim, por gosto. Então a impressão que eu tenho é um pouco isso, assim. Tipo, eles mandam cartas. Ou talvez tenha sido até proposital pra gente não situar uma época, mas sim prestar atenção nos questionamentos Sim. que eles mandam. É verdade. Tem um casamento perfeito entre futuro e presente aí, eu acho. É, Né? e eu acho que se materializa no cenário, nos figurinos. Sim, né? é. Ele pega o futuro, né? Ele utiliza a questão dos desenvolvimentos de softwares e tudo mais, mas ele traz algo, tipo, a gente pensa, não, isso é muito presente, né? Essa relação entre o homem e a máquina, né? É algo tá longe, mas não tá tão longe assim, parece, né? Essa discussão de em que época, em que ano que o filme se passa, nossa, eu já tive essa discussão com tantas pessoas. Eu acho que seria daqui 5 anos, daqui tantos anos. Mas eu acho que talvez seja uma coisa que não deve ser exatamente o que você falou. É isso que eu Uma coisa que não comentar. deve ser comentada. Porque assim, por foi exemplo... um pensamento que passou pela minha cabeça logo no início, mas depois eu esqueci, sim. Sim. Não foi uma coisa importante pra mim no filme depois. É que reassistindo, porque essa é sempre uma conversa que eu sempre tenho com as pessoas sobre esse filme, tipo, se ele é real, se ele pode vir a acontecer, se ele já pode acontecer daqui 5, 10 anos, enfim. Só que no filme, esse OS é o primeiro, eles falam que é o primeiro já criado, então, tipo, a gente já tem alguns que são mais ou menos da mesma ideia, então eu acho que é uma coisa um pouco... Mas ele meio que se contradiz, assim. Ele é um OS que é capaz de imitar uma consciência humana de uma forma mais próxima. Porque no começo do filme, o Theodore, ele já tem um OS. Ele conversa com o OS. É um OS meio robotizado, né? Que ele fala, toca uma música melancólica e etc. Mas, enfim, eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu vi o filme foi ano passado, depois de muita relutância. Não sei dizer porquê. Eu não vi na época que ele foi lançado, em 2014. Eu não acompanhei. E eu fui ver depois e eu me apaixonei pelo filme. É um filme muito pra se apaixonar mesmo. Sim. Eu lembro que eu assisti na época, me preparando pro Oscar, né? E, nossa, eu me apaixonei. Foi meu filme favorito daquele ano e é um dos meus filmes favoritos desde então. Já assisti milhões de vezes, já nem sei quanto. Uma questão que a Gabi até comentou aqui um pouco antes é que esse filme, ele mostra como a sociedade tá meio destruída, assim, né? Pelo menos aquela sociedade que existe no filme. Eu e a Gabi, a gente tava comentando antes, conversando, e a gente chegou à conclusão de que todo mundo que está no filme tem problemas, assim. Todos eles tem alguma questão, assim, que não tá certa. Por exemplo, o Theodore, eu não sei, né? Esse é o meu ponto de vista. Eu acho extremamente problemático você se apaixonar por um software. Sim. Além disso, ele é uma pessoa totalmente melancólica, angustiada. Ele vive numa aura... E isso é um ponto interessante negativa. a gente comentar, porque o Theodore, ele tá tão preso nessa aura de melancolia dele que ele não percebe que isso é um sentimento que dá pra se identificar com outras pessoas. Como, por exemplo, a Amy, ela também tá passando por uma situação semelhante de solidão, e ele não consegue enxergar isso, até que ela esfrega na cara dele, de certa forma, né? E devido a essa aura, até ele talvez não perceba que não é só ele que tá passando por isso também. Eu acho ele uma pessoa um pouco individualista. Eu Bastante. acho que Eu acho. todos Ele é os bem. personagens, de algum modo, são um pouco reclusos, assim, Sim, né? fechados nos próprios... Que eu acho que mostra bem esse sentimento contemporâneo, né? De cada um tá no seu smart. Eu acho que é aquilo de todos sozinhos no meio de uma multidão. A parte do metrô é engraçado quando ele tá no metrô, porque cada um tá no seu fone de ouvido e vendo as suas próprias coisas. E é engraçado porque as pessoas, elas estão falando com elas próprias, mas na verdade elas estão interagindo ali com a tecnologia. Então isso mostra muito, né? Essa individualidade, assim, que essa realidade traz. E eu acho que um caso, assim, que um personagem muito chave que mostra isso é o marido da Amy Adams. Como é que é o nome dela? O personagem chama Amy. É verdade. É o marido da Amy Adams, né? Que ele fala que vai passar 6 meses recluso e... Como é que é o nome Vai em falar português? mais, né? Val of Silence, eu não lembro o nome. É
Voto de silêncio. Voto de silêncio. Mas aí também me parece que há duas questões, né? É o estar sozinho estando com pessoas e o estar sozinho estando sozinho, assim, né? Porque o que você faz quando você tá sozinho? Você preenche esse vazio com o computador, com entretenimento? Ou você fica com você e começa a pensar nas suas questões, no porquê que você tá sentindo aquela solidão, etc. É o que a maioria das pessoas não faz, né? A gente foge da gente, né? Então a gente fica querendo preencher uma falta, na verdade, né? E esses personagens todos melancólicos, com tendências depressivas, eu acho que é um sintoma do contemporâneo, assim, né? A gente vive uma sociedade depressiva. Mas eu acho que isso é exatamente isso que levou o marido da Amy. Acho que ele chegou no limite dele, ele falou, não, eu preciso ficar comigo e ficar em paz comigo. Que é um efeito colateral diferente do Teodoro, eu acho por que exemplo. ele foi a pessoa que talvez teve a resposta mais correta, assim, talvez. Não mais correta, porque é um pouco drástica, mas pelo menos ele Mais fez alguma fiel coisa a ele respeito. mesmo, né? Também é uma discussão, né? Porque quando a gente vê a ex-mulher do Teodoro, né? E ela vem questionar, né? O relacionamento dele com o computador, de que aquilo não seria real. E aí ele pergunta, o que é real, né? Por que essa relação não é real? Será que não é real mesmo? Então, assim, a gente tá preso a uma ideia de real que estaria ligado ao que é uma nossa realidade agora, né? Real, realidade, verdade, que são coisas diferentes, mas que o filme eu acho que questiona essas evidências também, né? De que o real é aquilo que tá acontecendo na matéria, né? E o que é virtual não é real. E aí o filme vai dizer, é mais Será? complexo que isso, né? Mas é que é difícil pra gente julgar também, porque a gente conhece essa realidade tal como ela é aqui agora. Mas no filme é completamente diferente. Eles têm uma outra visão de mundo. E a gente tá pela perspectiva do Teodoro, né? Exatamente. Porque é o protagonista do filme. E eu A gente acho, só eu até vê queria o modo entrar como nesse ele ponto. pensa, né? A gente Exato. não vê os outros personagens e não entra na cabeça deles, né? Eu queria entrar nesse ponto porque, assim, é uma coisa que me incomoda muito nesse personagem, que eu acho que ele é uma coisa extremamente idealizada. Todo mundo acha que ele é maravilhoso, super romântico. Ele começa o filme escrevendo uma carta de amor que você acha que é pra alguém, e daí você repara que ele tem dificuldade em sentir aquilo que ele escreve pelas pessoas reais. O casamento dele acabou por causa disso. Sim. porque ele Então- não consegue transmitir isso. Ele é uma pessoa só que que eu não tá acho preparada. interessante. É um para paradoxo muito, relacionamentos. muito mind-blowing, porque ele escreve cartas de amor pra outras pessoas, mas ele mesmo não sabe consegue transmitir transmitir isso na vida pessoal dele, né? Consegue amar. Só que eu acho engraçado, eu acho curioso, enfim, é uma questão interessante do filme. É tipo até um pouco Dom Casmurro, assim. Você só consegue... Você vê só a perspectiva dele até o momento do almoço com a ex-mulher dele. Que você fala, putz... Ele tem várias questões ali que talvez não sejam exatamente como ele tem sido apresentado até então. Ele é mais contraditório, né? Times we're swallowed up in space. We're here a million miles away. A discussão parou na questão das personagens, né? Do Teodoro, que seria um personagem muito complexo, né? E como isso é posto no roteiro de um modo não linear e não clichê, que eu acho que é a grande sacada, assim, da história. Porque a gente pode falar de ficção científica, de inteligência artificial, de amores pela internet de um jeito tão evidente, do tudo que já foi dito, e o filme desestabiliza isso, ele traz outras coisas muito mais interessantes e altamente filosóficas, na minha opinião. Não sei se você concorda comigo, Eu acho, Douglas. concordo super. E eu acho que o filme ele traz 3 questionamentos muito importantes, que é o que é o amor real, que tem essa discussão do o Theodore pode ou não pode de fato sem amar a Samantha, e a Samantha pode ou não pode amar, porque afinal o que nos torna humanos é o corpo, é o que a gente sente, porque ela sente, ela tem emoções, ela tem sente raiva, né? ela tem consciência. Ele também nos traz exatamente essa questão, o que nos torna humanos é o corpo, é a consciência, é os sentimentos, e pra onde estamos indo com toda essa tecnologia? Isso é muito interessante. Ele traz essa reflexão e a respeito do papel da tecnologia na evolução do ser humano, né? Mas aí você poderia pensar, será que é evolução mesmo? Ou será que é um processo, né? Será que é progresso ou é regresso? A gente tá voltando pra trás. Porque a Pra onde a impressão- gente tá indo? Exatamente isso que A você impressão perguntou, que dá né? é que isso faz com que as pessoas elas se afundem mais nelas próprias. Porque assim, querendo ou não, embora seja um OS e que ela tenha a sua própria consciência e faça coisas por conta própria, tenha iniciativas e seja proativa e etc, Samantha, ela querendo ou não, ela ainda é um objeto, querendo ou não, um software ali que pertence a ele, feita Ela pra foi fazer as configurada
nada pra ele. porque quando ele instala ela, quando ele faz a atualização, ele seleciona as preferências dele. Então ela já nasce, digamos assim, Pra ele. Pra ele, pensada E eu acho que é aí na que particularidade tá. dele. Né? Pra mim é aí que tá o ponto-chave do negócio, de você não ser capaz de se relacionar com a ex-mulher dele. Porque ela é diferente. Porque ela tinha problemas, porque ela era triste, porque ela, enfim, ela era um ser humano. Exato. E aí ele não foi capaz de se relacionar com ela, mas se apaixona por uma pessoa que é feita pra ele. Não, Por ele mesmo. E Você apaixona Flávia, por ele mesmo. é exatamente isso que a gente vê, por exemplo, em algumas redes de relacionamento, né? Quem é você? Aí você monta o seu perfil, monta um perfil que você tem a expectativa, e aí parece que fica uma coisa muito simples, né? Eu vou me relacionar com quem gosta de rock, com quem frequenta os mesmos lugares. Né? Gente, o mundo é muito mais difícil do que isso. É muito mais diverso. Muito mais, Não, e ele também fala com o computador a hora que ele quer. E aí isso é bacana também, né? Você se relacionar com alguém que você só vai falar a hora que você quiser, quando você estiver disponível. Desliga ali. Se você não tá afim, você vai lá, desliga, não quero lidar com isso agora. Agora, quando você é casado com uma pessoa que tem um corpo presente ali, a história é outra, né? Você não tá afim, mas você tem que lidar com aquilo, né? Você tem que olhar pro outro e se ver no outro também, né? Você tem a sua responsabilidade ali, não é só, não, vou me relacionar com ela quando eu quiser, né? Os meus desejos, os meus anseios e tudo mais. Né? Exatamente. Eu tenho até um ranço, assim, pelo Theodore. Eu acho ele péssimo. Eu acho que, assim, ele é muito egoísta. Tudo que é... Ele não consegue lidar com nada que fuja do que ele acredita, do que ele idealiza, enfim. Eu acho que ele se vê no centro de todas as discussões. Em todos os momentos ele tenta achar alguma coisa que volte pra ele, que volte pro sofrimento dele, pras angústias dele, mas ele não vê que todo mundo tem algum problema, todo mundo tá passando por alguma coisa e precisa conversar sobre os seus problemas também, né? E isso é uma coisa que a Samantha, inclusive, ela aponta. Tem um momento que ela tá falando dela e ele puxa pra ele e ela fala, mas viu, eu tô falando de mim, não de você. Então são coisas assim que acontecem várias vezes no filme. E são coisas assim que me fazem defender ou acreditar que a Samantha, ela se torna assim uma pessoa real, mesmo ela não tendo um corpo. Porque ela é falha também. E ela é egoísta às vezes. Ela tem vontades, ela tem anseios. Ela traz uma coisa pro Theodore que ele não tem, que é, por exemplo, é possível a gente amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? É possível ter... Entra a questão do traz poliamor, a questão do poliamor. né? Exatamente. Que é muito interessante. Ela meio que... É uma coisa que ele não tem. Ele não pensa fora da caixinha dele, né? E ela tenta quebrar isso de uma forma sutil. O roteiro é tão genial que ele consegue fazer com que o espectador compre a ideia de que a Samantha é quase um ser humano. Até pelo seu depoimento. Porque é isso, né? A perspectiva do personagem. E ele acredita tanto naquela relação que ele tá vivendo que ele faz com que todo mundo que tá assistindo também acredite, que a gente nem questione que aquilo pode ser uma fantasia da cabeça dele. Porque a gente se pergunta por que ela não é real? Se ela tem vontade própria, se ela tem sentimentos, ela só não tem o corpo. É como se fosse né? Ela Sim. só não tem o corpo. Não. É como se fosse um relacionamento E isso, à distância, um inclusive, é uma relacionamento coisa virtual. que quase pode ser resolvida, né? Como... Quase. Não, Desastrosamente. Muito interessante. Desastrosamente. Sim. Uma coisa que eu achei muito interessante a respeito do roteiro e do elenco também, né? A gente tá falando dessa questão da personagem da Samantha não ter um corpo, né? Se você for ver a voz da Scarlett Johansson. E ela é uma mulher muito bonita. Ela é. A voz dela, gente. Ela é uma mulher muito bonita. Ela é uma mulher Não, sexy. mas assim, sim, e ela é muito bonita. E muitas pessoas só assistem os filmes dela pelo fato dela ser bonita. Né? Que eu acho ridículo, né? Não, exatamente, mas aí Fora de acontece uma tópico. coisa muito interessante. A atração é gerada pela voz dela, não pelo corpo dela. O que acontece de Ela uma forma consegue- extremamente eficiente. Ela consegue dar é um trabalho de voz várias excelente. camadas a Samantha Sim. só com a voz dela. É uma Sim. atuação incrível. Ela foi indicada, inclusive, para vários prêmios. Exatamente, e é muito interessante a atração não ser gerada pelo corpo dela em si, né, pelos fatores estéticos e tudo mais, mas pela voz dela. Então ela não aparece. O principal ali não é a presença dela, né, corporal e tudo mais, mas sim como que ela desperta interesse por meio da voz, do trabalho de voz dela. É muito interessante isso daí. Posso puxar um gancho aqui? Eu queria falar que a Scarlett Johansson, ela faz uma ligação com o filme Lost in Translation, né? Que a gente queria fazer essa relação. A gente queria fazer, na verdade, essa edição especial entre o filme Ela e Lost in Translation. Ela e Entre Encontros e Desencontros, porque o Spike Jonze, que é o diretor e roteirista de Ela, já foi casado com a Sofia Coppola. E tem a teoria, a grande teoria, de que ela é uma resposta para Encontros e Desencontros, e Encontros e Desencontros é uma resposta para o relacionamento que eles tiveram antes do divórcio, né? Exatamente. Eu acho que tem várias relações muito interessantes, tipo, porque no Lost in Translation, ela fala, a Sofia, ela retrata
como o casamento dela tava destruído. Tanto que dali 1 ano eles se separaram. E o Her é uma resposta, quando a gente vê o relacionamento do Theodore com a ex-esposa dele, é meio que uma resposta ao filme Lost in Translation. Isso é muito interessante, assistir os 2 filmes e fazer essa relação. E eu acho muito genial como a Scarlett Johansson faz essa ligação, porque ela tá nos 2 filmes. Então, tipo, eu não sei se isso foi intencional, porque ela é genial pra esse papel, eu não consigo imaginar alguém que seja melhor do que ela pra esse papel. Inclusive, pelo E que ainda eu li, tem essa relação. Tinham gravado a voz da Samantha com outra atriz. E aí o Spike falou, não tá certo. E aí ele achou a Scarlett. Eu acho uma peculiaridade, assim, entre os 2 filmes é que eles não foram lançados próximos um do outro. 10 anos. São 10 anos de diferença entre um e outro. Tem um ressentimento profundo ali. Mas ele demorou muito tempo pra fazer esse filme. Ele ficou matutando isso por muito tempo. Então, é muito interessante essa relação. Eu acho que pra quem assiste Her, assistir Lost in Translation, tendo essa ideia, é muito interessante. Talvez essa discussão aí se resuma na frase de uma das personagens, que eu acho que é a amiga do Amy, que ela diz assim, o amor é uma forma de insanidade socialmente aceitável. Eu acho genial. É genial. Pra mim, a melhor fala do filme inteiro. Eu tinha anotado isso pra mim comentar também, inclusive, É a melhor fala do filme. Lê os meus muito pensamentos. boa. É muito boa. Porque ela tá passando por uma situação semelhante à do Theodore e ela não tinha comentado com ninguém até então. Ela comentou com ele, né? Eles estavam se abrindo ali, ela comentou com ele. Que ela também tá tendo um relacionamento com uma inteligência artificial. E ele fala pra ela que ele se sente muito culpado de admitir isso em público e ela fala, não, qual que é a diferença? E outra coisa é que o Theodore consegue convencer todo mundo em volta dele, menos a ex-esposa, de Por isso que que eu acho esse que ela é a relacionamento... sã da história. Sim, de que o relacionamento dele, assim, é normal, é aceitável. Tanto é que tem um momento do filme que ele sai com um casal de amigos dele, né, o Chris Pratt, que trabalha com ele. E o amigo dele fala que ele queria ter um relacionamento assim, porque afinal... Volta naquela história da Samantha ter sido desenvolvida exatamente pra combinar com o Theodore. Então, eles não têm problemas nos relacionamentos como um relacionamento comum, né? E isso é uma das coisas que mais me incomoda no filme, que mais me incomoda no Theodore, porque o filme todo, ele é super... Ai, o cara romântico, o cara sensível, o cara que é demais, o cara que é sensacional, que escreve cartas maravilhosas, que todo mundo chora. Mas, na real, ele tem sérios problemas. Ele é extremamente problemático. E ele trata a ex-mulher dele de uma forma... muito doentia, tipo assim, eu acho. Tem um momento, pode ser que ela esteja ressentida também, mas eu não sei, eu vejo realidade no que ela diz. O momento que ela fala assim, ela fica revoltada quando ela descobre que ele tá se relacionando com um OS, e ela fala assim, esse é o meu ex-marido pra menina, pra garçonete, exatamente. Ela fala assim, esse é o meu ex-marido, ele não pôde lidar comigo, ele me colocou num remédio e agora ele tá apaixonado pelo laptop dele. Ela fala isso, e eu acho que é o momento mais real, assim, do filme. É um momento que joga na nossa cara que talvez isso seja problemático. Porque até então, o filme tinha sido construído pra gente achar que bonito, que relacionamento bonito. Que legal, né? Dá pra ser assim, né? Mas eu achei o final dele, assim, um pouco... questionável. Forçado. Previsível. Talvez, assim. O filme tava vindo numa toada, assim, bem de tirar as evidências e tal, não sei o que, e de repente, no final, você fala... Meio clichêzão. Um pouco óbvio, Eu e a Flávia, a gente tava comentando isso, que o filme inteiro mostra um Theodore individualista, que só pensa nele, que não aceita, que talvez ele tenha culpa na destruição do relacionamento dele com a ex-mulher dele, e do nada, no fim do filme, ele escreve uma carta dizendo, nós dois somos culpados, não sei o quê, mas não parece que ele realmente teve uma mudança, que ele evoluiu como personagem. Eu fico muito na dúvida com relação a isso. Na verdade, eu acho que eu consegui ver uma evolução. Porque antes da Samantha, ele era uma pessoa muito melancólica. Tem uma frase muito interessante que ele fala no começo, que ele chora, ele fala assim, eu tenho a impressão de que eu senti tudo que eu já tinha que para sentir na vida. Isso é uma frase que eu até ia comentar, que ele sintetiza bastante essa mudança dele, porque, como eu disse antes, ele era muito melancólico, e aí tem todo o processo de lua de mel dele com a Samantha, então é um processo em que ele vai pra praia, tem muito sol, tem muita cor viva, e tem o pós-Samantha, que diferente do relacionamento dele com a ex-mulher, que ele ficou melancólico, ficou depressivo e tava achando que já tinha sentido tudo que tinha pra sentir, não, ele meio que volta à vida de uma forma mais cética.
E daí tem até outra frase, que na verdade é da Samantha no finalzinho, que ele fala assim pra ela, né? Eu nunca amei alguém como eu te amei. E ela fala, eu também, agora a gente sabe como. Então eu acho que tem essa relação no começo, ele falar que já sentiu tudo que tinha pra sentir, e agora é como se ele tivesse aprendido a amar de uma forma que, enfim. Achado outras coisas pra sentir. Então eu acho esse final, eu fico muito na dúvida. Eu não sei se esse Se ele final mudou ou se não mudou. Eu não sei se esse final responde a pergunta que o filme faz, que é pra onde estamos indo, mas eu acho que esse final ele mostra um pouco do o que queremos versus o que precisamos ter. Porque o Theodore, ele tá tão preso ali na solidão que ele não percebe que a felicidade nem sempre tá onde ele quer que ela esteja, mas a felicidade pra ele acaba aparecendo de uma forma que ele precisava. Ele precisava passar pelo romance com a Samantha pra ele levar um tapa na cara, de certa forma, né? E encontrar ali que, não, a vida dele não acabou depois do casamento, que foi culpa dele. Mas quando ele se sente não né? Quando ele percebe que ele não é a única pessoa com quem ela se relaciona, né? O computador, no caso, que ela faz esse tipo de coisa com várias pessoas, isso é como se fosse um corte, né? Um corte naquele real, né? Opa, eu não sou único, então, na sua vida. Nossa, então, realmente, eu estou me relacionando com uma máquina. E aí, eu acho que reconfigura a relação na cabeça dele. Eu achei que houve uma pequena transformação da personagem, mas em relação ao fim da Samantha, é que não sei, assim, ao fim da relação, né? Porque a relação acabou porque a Samantha acabou, né? É que todos foram desligados, né? Eu acho que isso não precisava ter acontecido. eu acho que o era OS isso que podia ter continuado. Então, isso que eu ia comentar. Eu Porque acho que a daí você relação não acabou sabe se porque eles ele quis que terminaram. acabasse. Porque pra ela tava tudo bem. Então, mas me deu a impressão que acabou porque não tinha como continuar. Ela vou ter que acabou, concordar assim. contigo. Não foi uma atitude dele ou um deslocamento, digamos assim, da personagem em relação ao que ele estava vivendo. Mas foi porque não tinha pra onde ir mesmo, né? E aí você fala em que sentido que a personagem se transformou mesmo, né? Ou não, porque era muito prazeroso, né, pra ele, né? Chegar num lugar, ter uma pessoa ali esperando ele, aí ele entrava em contato quando ele queria, e aí tava tudo bem, não tinha conflito, né? Porque ela nunca discordava dele, né? Ela era muito passiva, né, nesse sentido. E aí eu acho que é uma crítica em relação às relações humanas, que a gente, assim, ou a gente é 8 ou é 80, né? Trazendo até pro nosso cotidiano, que se a pessoa não for coxinha ou não for empadinha, né? A gente não... Cara, trabalhar no conflito é que faz a vida ter movimento, E né? é isso que é se relacionar com pessoas, né? Exatamente. Eu assisto esse filme e eu sempre me lembro daquela história que acontece principalmente na Ásia, de homens que largam as mulheres pra se relacionar com bonecas. Eu acho absurdo, de verdade. Nossa, eu não conhecia essa história. Conhece? É que eu fico chocada com essa história e eu não consigo não relacionar com Her. Porque pra mim é um absurdo, é uma pessoa que não é uma pessoa, não é nada, é um objeto. Não, e a fantasia Muito revoltada. infantil, né? Se a gente for pensar. Sim. Porque, né, o menino na infância acredita que o carrinho tem vida, a menina na infância acredita que a boneca tem vida. Ok, mas isso é na infância, né? Agora, na fase adulta, a gente tá levando esse funcionamento pro... É muito problemático. É muito problemático. É não saber complicado, lidar né? com pessoas. E, em grande maioria, não saber lidar com mulheres. É. Eu acho que é, tipo assim, aquele negócio de as mulheres sempre ficarem... como responsáveis por algum Quieta. insucesso também Como de é que é a alguma palavra? coisa, né? Submissas. Obediente. Mulheres submissas, e a partir do momento que elas não são mais submissas, eles não sabem lidar com a gente. Esse era outro tópico que Muito eu queria legal muito... esse ponto, Flávia. Muito Esse legal. era outro tópico que eu queria muito abordar com vocês, porque o nome do filme é Ela. A história dele é meio que... Ele tem 3 mulheres na vida dele que acabam influenciando muito na vida dele. A ex-mulher, a melhor amiga e a Samantha. O Ela seria... Quem é ela? Eu acho Será que é mesmo a Samantha? Eu acho que sim. Não pode ser as 3? Pode. Né? Eu acho que As pode. 3 em momentos diferentes da vida dele? Pode ser, eu nunca tinha pensado nesse sentido, mas é que o Her, quando é em inglês, ele é muito marcado. Ele fala da Samantha e ele fala Her, 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 Her. Então eu acho que é mesmo ela, mas esse é um ponto muito interessante que eu não tinha pensado. Eu me peguei pensando nesse ponto depois que eu vi o filme milhares de vezes, tentando ver outras perspectivas do filme. Aí me veio esse pensamento e eu achei muito interessante. Eu percebi que a vida dele é meio que influenciada de certa forma. O relacionamento dele com a ex-mulher torna ele melancólico e faz ele buscar a OS. A Samantha, que traz a vida pra ele, que mostra que existe um poliamor, né? O que é o amor de verdade? Traz esse questionamento.
E a melhor amiga dele, que é a Amy, que mostra pra ele que não tem por que ele ter vergonha de ter um relacionamento se isso faz bem pra ele. Talvez tenha até a ver com o ideal, né, de mulher que ele projeta a partir das 3 experiências que ele teve ali, né? Então, muitas vezes você falou de felicidade, né? Ele buscando constantemente a felicidade é apenas prazer ali, né? O desejo dele mostra o desejo do ser humano de transformar o outro em objeto e tentar dominar o outro, né? Eu acho que isso é bem presente aí nesse sentido. E é por isso que eu falei várias vezes que eu não gosto do Theodore, porque ele idealiza as pessoas e ele idealiza as mulheres. E quando ela sai do que ele acredita, ele não consegue lidar com isso. Aconteceu com a Samantha, quando ele descobriu que ele não era a única pessoa, ele também não conseguiu lidar com isso. E ele joga a culpa nos outros. Ele nunca admite que ele não sabe lidar com isso. Exatamente. Ele fala, a culpa é sua que você mudou. Mas não, o ser humano muda, o ser humano é diferente. Cada pessoa é uma Não pessoa. só o ser humano muda, a Samantha também muda. A Samantha também Ela muda, fala, ela tá evolui. aprendendo como ele. Ela dá o exemplo, como você, a cada minuto, a cada coisa que eu aprendo, eu mudo. Exatamente, né? o ser humano é uma constante evolução e ele não Ela entende deixa isso. muito na cara dele, todo mundo deixa muito na cara dele que as pessoas mudam, que nem sempre as coisas são do Ele jeito vive que numa são. bolha, parece, é muito absurdo. Ele vive. Eu não sei, assim, eu como eu gosto bastante da discussão no campo da religião, assim, eu acho que isso tem muito a ver com o relato de Adão e Eva, no sentido de que, por exemplo, se você for olhar ali, Gênesis no princípio ali, né, quando o homem é criado, tudo mais, a mulher é criada, e tem aquela discussão, quem incentivou quem a comer a maçã? A maçã não, né, o fruto, que não é definido. Aí quando Deus vem e caminha ali no jardim, pergunta pra Adão, mas quem mostrou pra você que você estava nu, né, fala ali. Ele fala assim, não, foi a mulher que você me deu como companheira, né, então a culpa já é jogada ali pra mulher, né, como... Desde né, o começo. Desde o começo, né, muito Adão presente. também vivia numa boa. Exatamente, né? Eu costumo associar. dessa Resumindo, Adão também vivia numa bolha. forma. Resumindo, tudo começou com Adão, é um efeito dominó. Não, e agora vocês colocaram essa questão de gênero aí em pauta, eu fico perguntando, e se a personagem fosse mulher, né? E a Samantha, no caso, fosse um personagem masculino, assim. O efeito seria diferente? Invertesse, né? certeza. Com certeza. O impacto seria diferente, né? Não só na história, mas como a gente vê a história. Eu acho que não tem... Hoje em dia não tem como a gente olhar pra isso sem contextualizar. Não, mas tudo bem, a gente também tem um monte de sala de bate-papo, que as pessoas ficam amigas, né? Acho que não é só relacionamento amoroso, assim, sexual, né? Acho que dá pra pensar em todas as relações amorosas. Aquela mesmo. diferença entre amor eros e amor ágape, É. né? O amor do relacionamento que se dá pelo outro, tudo mais, da amizade, e o amor do desejo, né? Da paixão e tudo mais. Acho que tem essa diferença. Of all of my mistakes, I think I let you lay. Now every slip or sand seemed to come my way, but I've never seen a starlet or a riot or the violence of you. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da importância da música no filme, não é isso aí, Douglas? Sim, eu acho interessante a música, porque ele não é um filme que a trilha sonora, diferente dos filmes que a gente comentou nos episódios anteriores, que a trilha sonora marca e faz parte da narrativa do filme. Aparece minimamente no filme a trilha sonora, né? A música Photograph Song, que é a música que a Samantha compõe, ela aparece 3 vezes no filme em instrumentais diferentes. E se você não prestar muita atenção, você não percebe. Ela meio que narra qual que é o clima do que tá acontecendo. Ali na praia ela começa meio melancólica, e quando ele começa, o diálogo deles começa a desenvolver, ela passa a ficar mais estimulante, né? Mas eu tinha esquecido completamente dessa parte, é muito interessante. Sim. Porque ela fala, né, que ela tá compondo a música já que eles não podem tirar uma foto, porque ela não tem um corpo. Então é a forma que eles conseguem captar o momento, é muito legal. Tem uma outra questão, um outro momento muito interessante de música, que é logo no começo, que eu acho que ele capta bem o momento. Porque a gente conhece, a primeira impressão que a gente tem do Theodore é de melancolia muito intensa. E aí ele sai do trabalho, logo no comecinho ele entra no elevador e ele fala assim, toque uma música Pro OS anterior dele. Exato. Ele fala assim, toque uma música melancólica. E é ridículo isso, é ridículo. Aí ele tá no elevador. fica, não, essa não. Próximo. Toque outra música. melancólica. Exato. Eu acho que nos pontos, nas partes pontuais, assim, que a trilha apareceu, ela foi bem utilizada. A trilha sonora é muito sutil, tanto que ela é muito curta, a trilha sonora do filme. E ela é muito sutil, ela aparece mais pra marcar ali a situação
a vibe do momento do que pra contar uma narrativa ou ser parte da história. E a parte do efetivamente. dueto é muito legal, porque é uma parte que... Esse filme, ele é um filme romântico, né? Então, assim, tem vários momentos que você vê o porquê que eles estão se apaixonando. Aqueles momentos, assim, de eles se conhecendo. Momento no parque que eles Exato. saíram. Tem vários momentos, assim. Esse da música é um momento que eles estão mesmo conectados. Eu sei que já fazia um tempo que eles estavam juntos, mas, enfim. Eu acho que também é um momento forte do filme, assim. Eles fazendo um dueto. Eu acho que vai até além disso. Eu acho que... A minha impressão é que o mundo é meio pastel. As cores são meio pastel. Só que o Theodore é sempre cores mais quentes. Ele sempre tá de vermelho, amarelo, cores assim mais vivas. A cabinezinha ali do escritório dele O que tem muito contrasta amarelo, com rosa. A aura de melancolia que ele vive, né? Porque eu acho, pelo menos, que cores quentes não mostram melancolia. Eu sei, só que ele sempre está com cores quentes. Não, sim, isso que eu digo. Contrasta com o estado de espírito dele. Ah, sim, entendi. Mas também pode ser uma relação Acho que tem com a o ver com fato a dele estar se apaixonando. Paixão, né? Pode ser Exatamente. também. Eu acho que as cores quentes, vermelho e tudo mais, eu acho que tem mais a ver com essa questão da paixão mesmo, do desejo, né? Outra coisa que eu acho interessante da fotografia é que nos momentos em que o Theodore tá com outras pessoas, outros casais, esses casais são sempre mostrados juntos, enquanto ele é mostrado em um plano sozinho, né? Enfatizando essa solidão que ele meio, né, que ele tá preso ali. Eu até anotei que ele tá preso em um purgatório emocional, porque sempre mostra, é um close no rosto, é um plano em que ele tá sozinho, é um plano onde ele tá na multidão e ele se destaca com a blusinha vermelha, né? E ele é sempre retratado de forma solitária no filme. Esteticamente, a cinematografia é muito bonita mesmo, né? Mas ela também tem esses significados, né? Um pouco mais. Ela casa muito bem com o figurino, com a direção de arte. São sempre cores primárias, né? Mas ela tem esses significados mais escondidos, né? É bem interessante também. Eu acho o figurino e a cenografia muito, muito interessante. Eu adoro o detalhe do alfinete, que ele coloca Eu o não alfinete. entendi o alfinete até agora. Você não entendeu? Não. É pra ficar a câmera da espaço. Pra eu ela acho poder genial enxergar, né? esse detalhe. Genial, eu verdade, acho muito é verdade. bonito. Eu sempre adoro o alfinete. Eu acho super marcante. São detalhes, assim, que eu acho que marcam a gente assistindo o filme. Ele é um filme muito bonito. É o tipo de filme que cada um assiste de uma forma e tem uma ideia do filme. Tanto que outras pessoas que eu conversei, elas falaram que pra elas o tema do filme foi mostrar como a tecnologia é errada. Mas eu não concordo. Eu acho que o filme quis mostrar como o ser humano se relaciona com a tecnologia e faz você identificar em você mesmo como você se relaciona, como você tá tratando as outras pessoas, se você tá meio recluso em algum lugar, se você tá se sentindo sozinho. Eu acho que essa é... Nos faz questionar qual que é o limite da tecnologia. Qual que é o limite da tecnologia? A questão não é o limite da tecnologia. A questão é qual o o limite quanto- de como a gente vai, sabe? Até que ponto vamos nos relacionar tão... Como a gente lida eu com a acho que tecnologia. realmente, Quando não é você ela deixa avançar. a Avançar tecnologia é se bom. infiltrar na sua vida. O problema é porque- a forma que a gente lida com Porque ela. a tecnologia, assim, do modo como ela se apresenta, exige pouco trabalho do humano, né? E o que a vida pede, como já diria o poeta, é coragem, é trabalho. A gente precisa... o desejo, o que que é? Desejo é movimento, né? Se a gente vive numa sociedade em que a gente não precisa fazer muita coisa para ter as coisas, e não só materiais, mas para lidar com aquilo que é do complexo do humano, então o que que a gente tá fazendo aqui, né? Tem aquela impressão que a gente tá se aproximando, mas na verdade a gente tá se aproximando do distanciamento entre seres humanos, em geral, né? Exatamente. E a gente tá querendo cada vez menos ser responsáveis pela vida que a gente tem. Porque a gente fica delegando ao outro. Tá folgado. O trabalho a gente não tá tendo, assim, né? E a tecnologia, ela é um ótimo álibi para esse tipo de comportamento. Falta um pouquinho de filosofia estoica aí, né? Que dá um pouquinho de autonomia pro ser humano nesse sentido, sabe? E o filme não é uma tese, né? Ele não fica querendo defender um ponto de vista. Ele é um filme pergunta, Ele né? joga a pergunta pra vocês. O filme é um ponto de interrogação gigante. Que você vai acabar pensando e vendo se você... Porque às vezes a gente não acha uma resposta também. A gente vive com esse questionamento o tempo todo. Aí a cada ato do filme é uma pergunta, como a gente comentou no bloco anterior, né? Ele faz 3 perguntas que eu acho que são importantes. E a gente encerra aqui com onde estamos indo? Para onde vamos?
E a gente tá com uma super novidade agora que a gente tá no iTunes e trabalhando pra chegar em outras plataformas, como o Spotify, né? A gente também tá com a página no Facebook, que é facebook.com/encena-unicamp, no SoundCloud, que é soundcloud.com/encena. Você pode nos mandar mensagem, comentário, sugestão de filme e a gente vai conversando por lá. Então a gente acaba aqui o 3º episódio do Encena. Muito obrigada, Amanda, pela Obrigada a participação. vocês pelo convite. E até a próxima, então. Eu sou a Gabi Sanfins e até a próxima. Eu sou o Matheus Gomide, tchau, tchau e bons filmes. Eu sou Douglas Vasquez e até a próxima. Hi, Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you too. Oh, what do I call you? Do you have a name? Or... Yes. Samantha. Really? Where'd you get that name from? I gave it to myself, actually. How come? 'Cause I like the sound of it. Samantha. Wait, when did you give it to yourself? Well, right when you asked me if I had a name, I thought, yeah, he's right, I do need a name. But I wanted to pick a good one. So I read a book called How to Name Your Baby, and out of 180,000 names, that's the one I like the best. Wait, you read a whole book in the second that I asked you what your name was? In 2/100ths of a second, actually.